Olá, meus amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo. Estamos lendo Ação e Reação. Vamos ver hoje o capítulo 11, o Templo e o Parlatório. Terminada a fase culminante do caso Antônio Olímpio, interessados na continuidade de nossos estudos, Hilário e eu procuramos o instrutor Druso, que aconselhou solicitamente após ouvir-nos. Compreendo que a mansão em si já lhes terá fornecido elementos básicos a graves conclusões em torno da lei de causa e efeito. Aqui, na maioria dos problemas, quase sempre encontramos os frutos concretos da ação. Junto de nós é possível verificar de perto a colheita do sofrimento em todas as suas fases difíceis e dolorosas. E sorrindo acentuou: a região infernal permanece superlotada de contas maduras. Aqui, a sovinice suporta o azinhavre de atrozes padecimentos. O crime defronta com todas as espécies de angústia no remorso tardio, e a delinquência responsável é surpreendida pelas trevas que lhes agravam as amarguras, porque as coletividades dos lavradores culpados pela plantação de tantos espinheiros não dispõem de coragem para recolher o fruto envenenado da sementeira a que se afeiçoam. Desorientados e dementes, sublevam-se contra as flagelações que geram e caem nas profundezas da rebelião e do desespero. Segundo é fácil de observar, em derredor da nossa casa de reajuste e socorro, tudo, em quase todas as circunstâncias, é sombra e conflito uniformes. Assim como o vasto campo incendiado por criaturas imprevidentes a tolerarem compulsoriamente o fogo e o fumo com que lesam a gleba das próprias vidas. Druso calou-se, caminhou em direção de larga janela que se abria para os nevoeiros exteriores. Mirou, compadecido, a triste paisagem que os nossos olhos conseguiam descortinar, e em seguida voltou para perto de nós, asseverando: ainda assim, será bom prolonguem o trabalho em que se empenham, anotando os princípios de compensação em mais amplos setores. Nesse sentido, consideramos de suma importância as realizações em andamento na esfera carnal, como fatores determinantes de céu ou de inferno nas pessoas que os procuram, razão porque auguramos aos dois o melhor aproveitamento nas atividades que venham a empreender na zona de relações entre nossa casa e o homem comum, não distante. Precisamos reconhecer que todos criamos o destino ou renovamo-lo todos os dias. E aqui o exame de semelhante lição é mais vagaroso, porquanto nosso instituto mais se nos afigura uma estação de chegada em que a culpa se movimenta com lentidão. Entre os espíritos encarnados, porém, mais facilmente se nos revela o mecanismo da lei, através da qual vive a alma nas suas próprias edificações. No vaso da carne, a planta da existência se desenvolve, floresce e frutifica. A morte fisiológica realiza a grande ceifa. Em nosso mundo, temos desse modo a seleção natural dos frutos. Os raros que se mostram aprimorados são conduzidos à lavoura da luz divina, nos planos celestiais, para a mais ampla ascensão ao grande futuro. Todavia, a massa esmagadora dos que chegam deteriorados ou imperfeitos estaciona nos celeiros de sombra, nas regiões inferiores em que nos achamos, à espera de novo plantio nas leiras do mundo. É que cada criatura transpõe os umbrais do túmulo com as imagens que em si mesma plasmou, utilizando os recursos do sentimento, da ideia e da ação que a vida lhes empresta, irradiando as forças que acumulou no espaço e no tempo terrestres. Cremos, pois, seja oportuna a observação do assunto entre as almas encarnadas para que se lhes enriqueça a experiência.
Aquelas ponderações ditas em tom paterno comoviam-me intensamente. Druso pronunciava-as com afabilidade e tristeza, não obstante sorrisse. Como sempre, encantado com a sua personalidade, dificilmente abordável no conjunto, silenciei, acatando-lhe as manifestações. Mas Hilário perguntou, irrequieto, valendo-se da pausa que surgira. Que nos sugere, porém, a fim de que atendamos aos estudos a que se reporta? O instrutor respondeu de pronto. Possuímos sempre renovado material de consulta, no templo e no parlatório exteriores de nosso domicílio, usualmente frequentados por irmãos do plano físico, provisoriamente desligados da habitação corpórea por influência do sono. Olha só que interessante. Bem como pelos companheiros desencarnados que vagueiam em torno da mansão, a caça de reconforto. Muitos deles estão ligados ao nosso santuário pelos fios da reencarnação, enquanto muitos outros chegam até nós em busca de socorro. Dispomos aí de atendentes numerosos que lhes coletam as reclamações e registram os problemas para orientarmos com segurança o nosso esforço de paz e cooperação. É interessante, assim, que os amigos se incorporem durante alguns dias às nossas equipes de serviço, colaborando conosco e relacionando apontamentos diversos. Não poderíamos contar com a ajuda de Silas? Indagou meu colega, referindo-se ao companheiro cuja presença para nós significava alegria e coragem. O instrutor contemplou-nos de maneira expressiva e comentou, surpreendendo-nos. Não fosse o objetivo das informações que coligem, e certo, não nos seria possível permitir que o assistente mencionado lhes tutelasse a recolha deve ser recolha de ensinamentos. Sabemos, contudo, que o trabalho em andamento se destina a instruções para a esfera dos companheiros reencarnados e semelhante tarefa nos obriga a considerar-lhes a petição. Realmente, não lhes convém qualquer perda de oportunidade ou de tempo. Embora sejam atualmente enormes as responsabilidades de Silas em nossa casa, não vejo como privá-los do companheiro que, sem dúvida, é aqui depositário imediato de nossa melhor confiança. Logo após, enquanto mergulhávamos em silenciosas considerações acerca do seguro serviço de inteligência com que grande benfeitor nos seguia à meta, Silas foi chamado à nossa presença, recebendo recomendações no sentido de prestar-nos a assistência precisa. Instrutor e assistente, em conversação íntima e rápida, permutaram impressões, cuja significação total não nos foi possível perceber. Terminado o entendimento, Silas marcou o horário exato em que nos cabia efetuar o reencontro. E com isso, a nossa entrevista com o governador da mansão fora praticamente encerrada. No momento previsto, o assistente veio procurar-nos, solícito. Íamos visitar o templo da mansão. Atravessamos longas filas de corredores, até que, através de estreito postigo, tivemos acesso a vasto recinto iluminado. Assemelhava-se o ambiente ao de grande capela, mas das que conhecemos no mundo. De face voltada para o exterior, uma cruz de radiante material argênteo, cor de prata, sobre alva e simples mesa, encostada ao centro do fundo. Era o único símbolo religioso ali existente. Mas de todas as paredes laterais, a se caracterizarem por brancura de neve, distinguiam-se pequenas reentrâncias esculpidas em forma de nichos. A luz dominante casava-se de encantadora maneira com a melodia cariciosa a ressoar docemente no largo corpo da nave. De mãos invisíveis, que mãos invisíveis produziram a música veludosa eterna que nos inclinava à reverência e à meditação? Mais de 200 de entidades diversas, formando piedoso conjunto em fileiras quase do mesmo número, postavam-se em prece entre os nichos vazios. Não sei que estranha emotividade me tomou a alma toda. A fé simples da infância,
reconquistaram meu íntimo. Lembrei minha mãe, colocando a oração primeiro em meus lábios, e como se as vibrações daquela hora fossem abençoada chuva a lavar-me todos os escaninhos do espírito, olvidei por instantes minhas velhas experiências da vida, para somente pensar no Supremo Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Lágrimas quentes rodejavam minha face. Quis algo perguntar ao assistente bondoso. Contudo, naquele primeiro contato com o santuário externo da mansão, nada consegui fazer, senão orar e chorar copiosamente. E por isso mesmo, embora pudesse controlar a expressão verbalista, para que a palavra não me escapasse desordenadamente da boca, contemplava a luminosa cruz entre o respeitoso e comovido. Recordei o mensageiro divino que a utilizara em sacrifício para traçar-nos o caminho da vitoriosa ressurreição, e repetia no hino d'alma: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Reparei que Silas me acompanhava os menores movimentos interiores, porque ao terminar a prece dominical, disse-me afetuoso: É verdade, André. Raros conseguem penetrar este ambiente sem se escudarem na oração. E relanceando o olhar sobre Hilário, que igualmente enxugava lágrimas espontâneas, como a incluí-lo no carinho das observações que exteriorizava, continuou: Este pequeno campo de pensamento está sublimado pela compulsão e pela dor de milhares. Incontáveis legiões de almas edificadas no sofrimento e na fé por aqui hão passado, em pranto de arrependimento ou de esperança, de gratidão ou de angústia. Nosso templo interno, de cujos serviços vocês já participaram, funciona qual se fora o vivo coração de nossa casa, enquanto que este santuário exterior é o símbolo das nossas mãos em prece. Apontando as criaturas que oravam em silêncio ante os altares despovoados, ousei perguntar ao irmão prestimoso: que significam no recinto a imagem da cruz e estes nichos vazios? O assistente esclareceu sem demora. A cruz recorda a todos os visitantes que o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo aqui se encontra. Aqui se encontra presente, não obstante estejamos nos abismos infernais. E os nichos vazios dão oportunidade a que todos se dirijam aos céus, segundo a fé que abraçam. Até que a alma obtenha a sabedoria infinita, é indispensável caminhe na longa estrada dos símbolos de alfabetização e cultura, que a dirigem na senda de elevação intelectual. E até que a atinja o infinito amor, é necessário palmilhe as longas rotas da caridade e da fé religiosa, nos múltiplos departamentos da compreensão que lhes assegura o acesso à vida superior. Os poderes divinos que nos regem determinam que toda classe de fé sincera é respeitável, a que encontre amorosa veneração. Observando que a reduzida comunidade de almas em prece se alinhava em posições diversas, de vez que algumas se mantinham de pé ou comodamente sentadas, enquanto que a maioria se punha de joelhos, Hilário ensaiou algumas indagações, a que Silas respondeu condensando os assuntos. Sim, desde que o respeito mútuo seja necessariamente guardado, todos aqui podem orar como melhor lhes pareça. E amparando-nos a curiosidade sadia, indicou certa matrona que chorava, pacientemente genuflexa, diante de nicho próximo, e falou: acompanhemos, por exemplo, aquela nossa irmã em súplica. Postar-nos-emos na retaguarda, de modo a não a incomodar com a nossa presença, e envolvendo-a nas vibrações de nossa simpatia, assimilar-lhe-emos a faixa mental, percebendo com clareza as imagens que ela cria em seu processo pessoal de oração.
Obedecemos maquinalmente, e de minha vez, à medida que concentrava a atenção naquela cabeça grisalha e pendente, mais se alterava o estreito espaço do nicho aos meus olhos. Pouco a pouco, qual se emergisse da parede lirial, linda tela se me desdobrava a visão, tomada de espanto. Era a reprodução viva da formosa escultura de Teixeira Lopes. Aqui ele se refere a Antônio Teixeira Lopes, notável escultor português. Foi uma nota do autor espiritual, representando a Mãe Santíssima chorando o Divino Filho morto. E as frases inarticuladas da veneranda irmã em prece ressoavam-me aos ouvidos. Mãe Santíssima, Divina Senhora da Piedade, compadece-te de meus filhos que vagueiam nas trevas. Por amor de teu filho sacrificado na cruz, ajuda-me, o espírito sofredor, para que eu possa ajudá-los. Bem sei que, por sinistro apego às posses materiais, não vacilaram em abraçar o crime. Em verdade, Senhora, são eles homicidas infortunados que a justiça terrestre não conheceu. Por isso mesmo, padecem com mais intensidade o drama das próprias consciências enleadas à culpa. Nesse ponto da petição, Silas tocou-nos de leve os ombros, convidando-nos ao ensinamento devido e explicou. É uma pobre mãe desencarnada que roga pelos filhos transviados nas sombras e invoca a proteção de Nossa Mãe Santíssima, sob a representação da Senhora da Piedade, segundo a fé que o seu coração pode, por enquanto, albergar no âmbito das recordações trazidas do mundo. Isso quer dizer que a imagem de nossa visão, essa observação ficou, porém, no ar, porque Silas completou presto. É a criação dela mesma, reflexo dos próprios pensamentos com que tece a rogativa. Pensamentos esses que se ajustam à matéria sensível do nicho, plasmando a imagem colorida e vibrante que lhes corresponde aos desejos. Nós vamos voltar a esse assunto no fim. E respondendo automaticamente às indagações que o problema nos sugeria, continuou. Isso, contudo, não significa que a prece esteja sendo respondida por ela mesma, pela Senhora da Piedade. Petições semelhantes a estas elevam-se a planos superiores e aí são acolhidas pelos emissários da Virgem de Nazaré, a fim de serem examinadas e atendidas, conforme o critério da verdadeira sabedoria. Espraiando o olhar pelos circunstantes, prosseguiu esclarecendo. Encontram-se aqui devotos de vários grandes heróis do cristianismo em diversos cultos da fé. E olhando em torno, com a sua ampla experiência, apontou outra senhora em oração, acrescentando: ali temos nobre matrona exorando a proteção de Teresinha de Lisieux, Santa Teresa do Menino Jesus na Igreja Católica. Desencarnou no Carmelo de Lisieux, França, em 30 de setembro de 1897. Vamos ver o que pensa Santa Teresinha, a doce monja do Carmelo, desencarnada na França. E a mensagem dela alcança o coração da famosa freira? Indagou Hilário com o otimismo de sempre. Como não? Respondeu o interlocutor. Depois da morte do corpo, as criaturas efetivamente santificadas encontram as mais altas cotas de serviço na expansão da luz ou da caridade, do conhecimento ou da virtude, que se fizeram fonte viva de inspiração. Quando no aprendizado humano o céu beatífico e estanque existe apenas na mente ociosa daqueles que pretendem progresso sem trabalho, paz sem esforço. Tudo é criação, beleza, aprimoramento, alegria e luz incessantes na obra de Deus, a expressar-se, divina e infinita, através daqueles que se elevam para o infinito amor. Assim, pois, o coração, que deixe na terra uma sementeira de fé e abnegação, passa a nutrir, no plano espiritual, a lavoura das ideias e dos exemplos que legou aos irmãos de luta evolutiva. Lavoura essa que se expande naqueles que lhe continuam o ministério sagrado, crescendo assim em trabalho e influência para o bem, no setor de ação iluminativa e santificante que o Senhor lhes confia. Meu companheiro, que assinalava o esclarecimento com tanta atenção quanto eu mesmo, obtemperou.
E na hipótese da alma julgada santa entre os homens não ser realmente santa no plano da verdade, as preces que lhe sejam dirigidas atingem os objetivos visados, ainda mesmo quando o suposto santo permaneça em duras experiências nas regiões das sombras? Sim, Hilário, aclarou o assistente, as orações podem não encontrar de imediato o espírito a que se destinam, mas alcança-lhe o grupo de companheiros a que deveria ajustar-se e que amorosamente o substituem na obra assistencial do bem, em nome do Senhor, visto que, na realidade, todo o amor na criação eterna é de Deus. Imaginemos, para exemplificar, que a referida monja não estivesse temporariamente em condições de prestar auxílio. Se isso acontecesse, as grandes almas acrisoladas na disciplina da instituição em que tanto se distinguiu, se encarregariam de fazer por ela o trabalho necessário e justo, até que pudesse tomar sobre os ombros o apostolado que lhe compete. Todavia, ponderou meu colega, será de crer que o espírito das congregações religiosas ainda permaneça vivo nas esferas mais altas? O assistente sorriu e ajuntou. Não no sentido estreito, no sectarismo terrestre. Quanto mais se eleva aos cimos da vida, mais se despe a alma das convenções humanas, aprendendo que a providência é luz e amor para todas as criaturas. Entretanto, até que a alma se identifique com os fatores sublimes da consciência cósmica, os círculos de estudo e fé, aperfeiçoamento e solidariedade pelo bem que realizam, estejam onde estiverem, merece o maior acatamento das inteligências superiores que atende à execução dos planos divinos. Logo após, como se quisesse fixar em nosso espírito os méritos da lição, dirigiu o olhar para certa senhora que se mantinha em prece, não distante de nós, e depois de ligeira observação, conduziu-nos até ela, recomendando-nos atenção. Procuramos assimilar-lhe a faixa mental, e estabelecida a sintonia, surpreendemos no nicho a imagem viva e simpática de nosso abnegado Dr. Bezerra de Menezes. Para os que não sabem, Dr. Bezerra de Menezes, apóstolo do Espiritismo cristão no Brasil, desencarnado no Rio de Janeiro em 11 de abril de 1900. Essa foi uma nota do autor espiritual. E eu vou pegar de novo de antes. E simpática do nosso abnegado Dr. Bezerra de Menezes, ao mesmo tempo que ouvimos a súplica de nossa companheira desolada. Doutor Bezerra, por amor de Jesus, não abandones meu pobre Ricardo nas trevas da desesperação. Meu esposo infeliz atravessa rudes provas. O generoso amigo socorre-nos. Não permitas que ele desça ao abismo do suicídio. Dá-lhe coragem e paciência. Sustenta-lhe o bom ânimo. As dificuldades e as lágrimas que o afligem no mundo caem sobre minha alma como chuva de fel. Silas interrompeu-nos a reflexão, acentuando. Segundo reconhecemos, o santuário serve à oração digna, sem cultos especiais. Ali, alguém recorre ao amparo da monja de Lisieux. Aqui, um coração infortunado pede socorro ao notável companheiro dos espíritas do Brasil. Antes de desviar a minha atenção, fitei o semblante do grande médico, segundo as recordações da irmã que orava. Confiante, anotando o primor da fotografia mental que ela exteriorizava. Víamos ali o retrato do Dr. Bezerra, qual o conhecemos, sereno, simples, bondoso, paternal. Precedendo-nos às interrogações costumeiras, o assistente informou. Com mais de 50 anos consecutivos de serviço à causa espírita, depois de desencarnado, Adolfo Bezerra de Menezes fez jus à formação de extensa equipe de colaboradores que lhe serve a bandeira da caridade. Centenas de espíritos estudiosos e benevolentes obedecem-lhes às diretrizes na lavoura do bem, na qual opera ele em nome do Cristo. Desse modo, alegou Hilário, é fácil compreendê-lo, agindo em tantos lugares ao mesmo tempo. Perfeitamente, concordou Silas, como acontece na radiofonia, em que uma estação emissora
está para os postos de recepção, assim como uma só cabeça pensante para milhões de braços. Um grande missionário da luz, em ação do bem, pode refletir-se em dezenas ou centenas de companheiros que lhes acatam a orientação no trabalho ajustado aos desígnios do Senhor. Bezerra de Menezes, invocado carinhosamente em tantas instituições e lares espíritas, ajuda em todos eles, pessoalmente ou por intermédio das entidades que o representam, com extrema fidelidade. Para isso, aduziu meu colega, terá o seu campo próprio de atividades, assim como um chefe de serviço humano possui a sede administrativa da qual distribui, com os comandados, o pensamento diretor da organização. Como não, falou nosso assistente sorrindo, o senhor, que tem meios de instalar condignamente qualquer dirigente de trabalho humano, ainda mesmo nas mais ínfimas experiências da vida social do planeta, não relegaria à intempérie os missionários da luz no plano espiritual. Assim sendo, Silas discretamente nos compelia a caminhar na direção da porta de acesso ao pátio exterior do templo. Alcançando a saída, notamos que a claridade ambiente se apagava quase que de chofre. A poucos metros do pórtico, dando-nos a ideia de sofrer tremendo impacto das sombras circundantes. No enorme átrio, adensava-se turba imensa. Grupos diversos conversavam em alta voz. Havia quem chorasse, quem deprecasse, quem gemesse. Nossa visão, ainda não adaptada, mal registrava os contornos da grande multidão que ali se aglomerava. Entretanto, podíamos ouvir com precisão palavras e gritos, rogativas ardentes e desconsoladores apelos. Notando-nos a estranheza, o assistente observou comovido. Aqui temos o parlatório da mansão, ao qual comparecem grandes fileiras de almas sinceras e sofredoras, mais habitualmente em profundo desespero a inibir as vantagens da oração pacífica. E com expressivo gesto ajuntou: neste grande recinto, dedicado à palavra livre, encontramos realmente a nossa divisa vibratória. Além dele, é a dor inconformada e terrível, gerando monstruosidade e desequilíbrio, a exprimirem o inferno da interpretação religiosa comum. No entanto, muros adentro de nossa casa, é a dor paciente e compreensiva, criando renovação e reajuste para o caminho dos céus. Diante dos quadros deprimentes sob nossa vista, não dispunhamos de expressão para qualificar o estupor de que nos sentimos dominados. Foi por isso que nos calamos, de maneira instintiva, perante a quietação do assistente, que, ao nosso ver, recorria silencioso ao favor da oração. Impressionante! Mais uma vez aprendemos muita coisa, não é verdade? Mas vamos ao que eu observei na época. Esse campo de apoio nos planos inferiores conta com um parlatório que, além dos desencarnados, recebe visita de espíritos desdobrados durante o sono. Foi dito, como eu lembro, em amarelo, é cópia do original. No templo e no parlatório exteriores de nosso domicílio, usualmente frequentados por irmãos do plano físico, provisoriamente desligados da habitação corpórea por influência do sono. Dispomos aí de atendentes numerosos, que lhe coletam as reclamações e registram os problemas, para orientarmos com segurança o nosso esforço em paz e cooperação. São espíritos que reencarnaram a partir desse posto de socorro e que voltam para receber o acompanhamento que eventualmente estejam precisando. Muito interessante, funciona como um setor de acompanhamento e suporte para que eles possam superar suas tendências do passado. Então, é como uma escola que eles viveram, encarnam, e quando eles se sentem ansiosos, com medo de repetir o erro, durante o sono, eles vão aí se reforçar novamente, assim como outros casos que nós vimos durante a leitura.
André ficou extremamente emocionado ao entrar no templo singelo, mas que em oportunidades de maior enlevo da espiritualidade superior. Possivelmente esse local está preparado justamente para essa finalidade, elevar para estimular a fé e a determinação para reparar o passado. Foi dito, raros conseguem penetrar este ambiente sem se escudarem na oração. Campo de pensamento está sublimado pela compulsão e pela dor de milhares, incontáveis legiões de almas edificadas no sofrimento e na fé, por aqui hão passado, em pranto de arrependimento ou de esperança pela gratidão ou pela angústia. E nós, que já sabemos que todo o pensamento é matéria, ele cristaliza, então todas essas almas que passaram aí nessas condições deixam plasmado nesse templo grande teor emocional. Por isso que é tão intensa a sensação que eles têm. Seguindo, todas as filosofias religiosas são respeitáveis e merecem consideração. Todos os caminhos levam a Deus. Os poderes divinos que nos regem determinam que toda classe de fé sincera é respeitável. Aqui encontre amorosa veneração. Não é por isso? Por isso que ali os nichos ao olho do geral está vazio. Mas quando você se aproxima de alguém que está orando ali, você percebe que dentro, o próprio pensamento da pessoa plasmou dentro do nicho o objetivo de sua prece. André relatou que os nichos ao redor estavam vazios. No entanto, ao sondarem as preces da mãe pelos filhos, viram uma criação dela mesma, reflexo dos próprios pensamentos, com que tece a rogativa. Pensamentos esses que se ajustam à matéria sensível do nicho, plasmando a imagem colorida e vibrante que lhe corresponde aos desejos. Muito bonito. Silas explica que as preces não seguem especificamente para a santa que lhe foi dirigida. Petições semelhantes a esta elevam-se a planos superiores e aí são acolhidas pelos emissários da Virgem de Nazaré, a fim de serem examinadas e atendidas conforme o critério da verdadeira sabedoria. Então, existem nos planos superiores setores destinados a ouvirem e encaminharem nossas preces, e estas são analisadas e atendidas conforme as nossas reais necessidades de aprimoramento. Muitas de nossas tribulações são educativas e, portanto, devem ser superadas por cada um de nós. Sabedoria é pedir por forças e lucidez, e não para nos livrar dos problemas. Não é? Porque se a gente tem lucidez para entender o problema e força para superá-lo, a gente consegue passar pela prova, não é? E ser vitorioso. Terminamos mais um capítulo. Deixo aqui meu e-mail para que vocês possam me ajudar no entendimento dessa e de outras lições que nós estamos estudando. Espero todos com muito carinho no nosso próximo capítulo.